Davis? Conhece não? Vai conhecer agora. Este é o canal História em um Instante. O professor José da Costa. Se inscreva, compartilhe e ajude o canal a crescer. Hoje iremos falar sobre a Angela Davis e seu livro Mulheres, Raça e Classe. Quem é Angela Davis? Angela Davis é uma filósofa norte-americana, escritora, militante. Nasceu em janeiro, se não me engano, 26 de janeiro de 1944, no estado do Alabama. Um estado ali que tem nos Estados Unidos, na parte sul. População negra muito grande, marcado pelo racismo. Tem toda uma questão histórica, né, por trás, que a parte sul dos Estados Unidos teve escravidão, uma grande quantidade de escravos, de escravidão, então toda uma herança aí negra, de racismo também, aí na parte sul dos Estados Unidos. Então ela nasce ali no Alabama, tornou-se uma filósofa, escritora, e naquele contexto ali da Ku Klux Klan, de racismo, de perseguição a negros, de violência contra os negros. Na década de 60, em 1963, ela testemunhou 4 amigas sendo mortas em uma igreja protestante. E isso abalou profundamente a consciência da Angela Davis. Na década de 70, ela participa de um julgamento em que 3 negros são acusados e um dos irmãos de um dos réus entra e mata lá o promotor, o juiz, se não me engano mata o juiz e o promotor sai baleado, e ela é acusada de participar disso aí. Foi procurada pelo FBI durante alguns meses, mais ou menos 2 meses. Foi presa e depois inocentada. Teve na lista do FBI um tempo, como as 10 pessoas mais procuradas. Enfim, foi inocentada. Em 1981, ela escreve Mulheres, Raça e Classe, que é considerada uma referência pelos direitos civis. E este livro é inovador, porque no livro a ideia central dele é romper com as assimetrias sociais, e interessante que ela faz a ligação, a intersecção, a ligação entre a questão do racismo, da questão do gênero e a questão da classe, das lutas de classe. Veja o que ela diz. Interessante o que ela diz aqui no seu livro. Classe, eu não tenho um livro físico aqui para mostrar para vocês, porque eu tenho no Kindle. Em todo caso, fica aí a dica. Mulheres, Raça e Classe. Classe informa a raça, mas raça também informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida. Gênero é a maneira como a classe é vivida. É preciso refletir para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero. Então veja aí a questão, como ela coloca. Ela diz, obviamente, que não deve existir essa separação em luta de classes, luta contra o racismo e luta contra a opressão, né, da mulher. Não são lutas separadas, existe uma ligação íntima, as questões estão intimamente relacionadas. Vou colocar aqui alguns pontos do livro, o livro é muito grande, muito rico, mas eu separei alguns pontos do livro aqui. Primeiro ponto é que ele começa dizendo que a mulher, lá na questão, isso no contexto aqui dos Estados Unidos, né, século XVIII, XIX, enfim, naquele contexto ali de escravidão, Estados Unidos. Primeiro, a mulher, a fêmea, ela era considerada uma reprodutora desprovida da condição de mãe. Então a mulher escrava ali, na parte dos Estados Unidos, a parte sul, a escrava, ela, obviamente, mulher, homem, ambos escravos. Mas a mulher tinha um agravante, primeiro porque ela era desprovida da condição de mãe. Era considerado um instrumento, uma coisa, um instrumento. Então engravidava, muitas vezes estuprada, né, pelo Senhor, desprovida da condição de mãe. Era apenas uma reprodutora. Como o escravo valia, era uma peça, era uma mercadoria. Aquele filho que viria ali, na mentalidade da época do seu Senhor, não era o filho da escrava, era uma peça a mais, era um bem a mais, era um bem de produção a mais. Era algo valioso que iria, obviamente,
dar condições para que o Senhor pudesse usá-la posteriormente como escravo também. Então ela era desprovida, essa mulher aí que era escrava, ali nos Estados Unidos, na parte sul, né, dos Estados Unidos, que houve uma intensa escravidão também, como também houve no Brasil. Lá pelo século XVIII, XIX, era a condição da mulher, instrumento, apenas instrumento que garantia a força de trabalho escrava. Então, muitas vezes a mulher grávida trabalhava, quando muito se deixava ela trabalhar menos, não por conta da mulher em si, mas por causa da criança que estava ali estavam bem, uma força de trabalho a mais, né, na condição ali daquele contexto. Então, e muitas vezes filhos eram vendidos, grávidos trabalhavam, filhos eram vendidos, porque, como eu falei, não era a condição de mãe não era levada em conta. Ali estava algo que nascia de uma mulher, mas que essa mulher era uma coisa, uma peça, um instrumento, e o que nascia dela era também um instrumento que iria gerar lucro ali. Era naquele contexto de escravidão, era uma força de trabalho a mais. Outro ponto, segundo ponto que ela coloca aqui, é a resistência feminina, é a condição de igualdade com os homens. Então, como esta mulher também, obviamente o homem também, estou falando aqui da mulher porque o foco do livro é a mulher, eles resistiram. Então ali, naquele contexto de escravidão, tanto o homem como a mulher nessa condição de igualdade, de resistência. Ela fala da Harriet Tubman, que foi uma ex-escrava que libertou mais de 300 pessoas. E essa mulher dizia que ler e escrever seria também uma forma de resistir, de resistência, aprender a ler, aprender a escrever. E ela mais de 300 pessoas, Harriet Tubman, ela liderou aí a fuga de mais de 300 pessoas, entre homens e mulheres, muito provavelmente, de escravos, para a sua liberdade. Então, o foco também que ela dá aí é a resistência. Não aceitaram passivamente a escravidão. Obviamente, nem a mulher, nem o homem. O terceiro ponto que ela coloca é mulheres brancas ajudam o abolicionismo, lá pelo século XIX. Então, eis aí a ligação, né? A questão do racismo e a questão do feminismo, a questão da mulher se levantando contra a opressão aí do seu opressor, do seu macho opressor. Então, no século XIX, muitas mulheres brancas nos Estados Unidos, elas se identificavam ali com a mulher negra escrava, porque via a mulher negra escrava como alvo de opressão, e ela mesma, a mulher branca, casada com um homem opressor, então ela se identificava, então ela já coloca aí uma ligação, uma intersecção entre a questão do negro, da mulher negra, da escravidão, da resistência, e da mulher branca que está ali, que é livre, que não é escrava, num certo sentido, mas no outro sentido tem a opressão do seu senhor, que a considera também como seu dono. Então, muitas mulheres brancas abraçaram a luta da mulher negra, porque se identificaram com ela, no sentido de que ela não era uma escrava, no sentido de que a mulher negra era, mas era uma escrava ali do lar de um homem branco opressor. Não estamos dizendo aqui que todo homem é opressor, que todo homem branco é opressor, etc. Estamos apenas falando aí no contexto Estados Unidos do século XIX, com base aqui no livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, e que muitos homens oprimiam suas mulheres, e essas mulheres brancas, nesse contexto, se identificavam. Eis aí já uma ligação, né? Uma ligação da luta da mulher branca livre, mas que era oprimida, com a negra. Eis aí a mulher, raça e classe. Prudence Crandall foi uma professora branca que aceitou uma menina negra na sua escola, lá no século XIX, nos Estados Unidos, e pagou o preço por isso, foi perseguida, sua escola foi apedrejada, sua casa, chegou a ser presa por isso. Então, uma mulher branca, professora, já ia. Vocês podem pesquisar Prudence Crandall. Meu inglês não é muito bom, mas acredito que seja essa a pronúncia. Prudence
Crandall, ela, uma professora branca que fundou uma escola e aceitou uma menina negra e pagou o preço por isso, sendo inclusive presa na época por conta disso e perseguida por muitos, inclusive tendo a casa aí alvo de violência, de apedrejamento, etc. Outro ponto aqui às vezes a luta pelo combate à exploração econômica era esquecida. Homens e brancos e mulheres brancas das fábricas. Então, outro ponto que ela coloca no livro é que essa questão da luta de classes, conquanto as mulheres brancas, aí na questão da luta contra a opressão, né, elas esqueciam da luta de classes. Então, como ela falou, existe uma ligação entre combate ao racismo, luta de classes, combate ao sexismo, existe essa intersecção. Mas muitas vezes a luta de classe era deixada de lado. Aí ela cita uma frase do Karl Marx que diz: o trabalho de pele branca não pode se emancipar onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Então o próprio Marx aí fazendo a ligação, né? O trabalho de pele branca não pode se emancipar, os trabalhadores, onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. O próprio Marx fazendo aí a ligação, né? Pela frase aí de combate, da emancipação do proletariado e ao mesmo tempo lembrando a questão da escravidão, do combate à escravidão, mas ela diz aqui, cita que muitas vezes existia um esquecimento, não existia essa ligação. O próprio proletariado ali muitas vezes esquecia também da questão do combate à escravidão. Então, era necessária e é necessária essa inter-relação. Outro ponto que ela coloca aqui é o movimento sufragista. Como o movimento sufragista, o que foi o movimento sufragista? Foi basicamente o seguinte: século XIX, XVIII, XIX, começo do século XX, foi um movimento de mulheres, na Inglaterra teve muito isso, que lutavam pelo direito de voto. Sufragista porque voto é sufrágio, né? Sufrágio, porque nós não falamos muito em sufrágio, mas sufrágio significa voto. Então o movimento sufragista foi um movimento de mulheres a favor do direito do voto para ela, mulheres. Mas ela disse que muitas vezes o movimento sufragista pecou nesse sentido, esquecia as mulheres negras e as próprias mulheres e também a questão da classe. E a própria mulheres que estavam oprimidas ali nas fábricas, elas diziam: queremos pão, não voto. Então havia muitas vezes, se bicava o movimento sufragista, que só focava o voto feminino e não focava a questão da escravidão, nem a questão da emancipação do trabalhador. E a própria trabalhadora ali, que estava oprimida, dizia: meu marido vota, mas está oprimido aqui na fábrica. Não adianta eu votar e continuar oprimida. Eu quero pão, quero melhor salário, quero condições mais dignas de viver, de salário. E não voto. Então se bicava muitas vezes a questão da luta de classe das mulheres com a questão do movimento sufragista. Mas no século XX, com o avanço aí do socialismo, muitas sufragistas que abraçaram o socialismo, abraçaram a luta de classes e abraçaram também a questão da questão negra, questão do voto feminino, mas a questão também da luta de classes, lutavam pelo voto feminino, mas lutavam contra a opressão, a emancipação aí do trabalhador e da trabalhadora, e também a questão do abolicionismo, da abolição. Então, já no século XX, no começo do século XX, existe uma abertura, mais uma intersecção maior, uma ligação maior entre as três perspectivas, mulher, raça e classe. Ela dá um exemplo aqui da Cláudia Jones, que denuncia, faz a denúncia também da questão do racismo, da emancipação. Ele chama o racismo de veneno social, e a Cláudia Jones, que é socialista, engloba aí também a questão do voto, da luta de classe e do combate ao racismo. Por fim, ela fala a questão do estupro. Em 1900, ela dá um dado aqui entre 1930 a 1900
1967, nos Estados Unidos, 455 pessoas executadas, acusadas de estupro, 405 negros. Ela não nega, a Angela Davis, ela não diz que estuprador é só branco, não é isso. O que ela diz é o seguinte, basicamente o seguinte: existe o estuprador e não é uma questão de cor, mas de caráter. Pode ter estuprador branco? Pode. Pode num certo sentido, né? Assim, acontece, né? Que pode, não interpretem mal. Acontece o estupro com homens brancos? Sim. Acontece o estupro com homens negros? Sim, também. A questão não é de cor, é de caráter. É como disse o Martin Luther King, né? É o conteúdo do seu caráter. Então ela não nega no livro, ela não diz que o negro, não existe negro estuprador. O que ela diz é o absurdo aqui da condição de que 455 estupradores e 405 negros. Aí ela diz, tem alguma coisa errada. Pode ter estuprador aí negro que foi condenado? Pode. Mas muitos, com certeza, foram inocentes só porque eram inocentes e foram considerados culpados só porque eram negros. Então, a ênfase aí não é dizer que não exista estuprador negro. O que ela quer dizer é que existe o estuprador negro e existe o estuprador branco. Então, deve-se fazer justiça não pela cor do indivíduo, mas pelo caráter, comprovando de fato que aquele indivíduo é estuprador. Por quê? Porque ela diz que, com certeza, muitos eram acusados de estupro só pela cor da pele. Por quê? Porque criou-se o mito do homem negro com um apetite sexual acentuado, inclusive o mito da mulher negra com um apetite sexual acentuado. Em relação à mulher negra, se estuprava desde a época da escravidão, se dizia, isso aí ela tem um apetite sexual muito grande, então o estupro aí era como se tivesse justificado. E também a questão do negro, tem um apetite sexual muito grande, então por isso que ele estupra. Aí deu justificativa, segundo ela no livro, justificativa para o linchamento de negros. Então estamos linchando o negro, mas é um negro estuprador. A justificativa é essa. Então esse mito do negro como aquele selvagem, com apetite sexual muito grande, avantajado, deu aí a justificativa, o pretexto para certos linchamentos de negros, que obviamente muitas vezes eram inocentes, e ainda que fossem culpados, obviamente não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Então, ela coloca aí na última parte do livro praticamente o que ela chama de mito do estuprador negro, super acentuado na sua lascívia, e da mulher também negra, super lascívia, com apetite sexual acentuado. Aí ela coloca aí que grande parte de negros são condenados não pelo seu caráter, mas pela cor da pele. Ou seja, voltando aqui ao que Martin Luther King disse, né? Que as pessoas devem ser julgadas não pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Se for negro, estuprador e criminoso, que seja condenado pelo que ele fez, não pela cor da pele. Pele mais, condenado dentro da justiça, dentro de um Estado de direito. Não simplesmente por condenar por conta da cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter, como dizia o grande Martin Luther King. Basicamente, temos aí uma síntese da Angela Davis e o seu livro Mulheres, Raça e Classe. Se você chegou até aqui, você gostou desse vídeo, passe adiante, porque o objetivo do canal é a difusão do conhecimento. Se inscreva, que você vai ajudar o canal a crescer. Ative o sininho, indique a um amigo, faça um comentário no Instagram, está aqui na descrição, e também deixarei o Instagram aqui embaixo na legenda. Um abraço, até o próximo vídeo.